vamos começar com essa abordagem mais ampla, né, dessas emoções, o medo, a ansiedade, a depressão, a tristeza, dentro, claro, desse contexto Setembro Amarelo, mas principalmente dentro da nossa atividade, trazendo à tona, né, porque, afinal de contas, nós somos uma entidade RIG e temos que valorizar os profissionais que são os associados que vão estar nos assistindo, né? Perfeito. Então, para daqui a pouco eles, mas por que essas mulheres só estão falando de Setembro Amarelo? Não. O Setembro Amarelo é um gancho pela data que nós escolhemos, 8/9, 2 dias antes da data oficial da campanha. Né? O mês é setembro. E, casualmente, a gente, para não chegar neste fim, nós temos que dar valor para algumas emoções que estão aí à nossa volta, às vezes a gente nem vê, né? Perfeito. Não sabe reconhecer, enfim. Então, acho que o lema desse ano, Agir Salva Vidas, é muito pertinente, né? No sentido de agir. Todos nós temos que estar em movimento para procurar uma solução, para melhorar, para... Enfim, então, o meu objetivo é trazer esse tipo de pensamento também para dentro da entidade. Porque nós fazemos muitas lives, todas voltadas para a regulamentação da atividade, relacionadas aos comitês de atuação que existem na BRIG. E aí eu disse, gente, nós, como seres humanos, antes de sermos RIGs, né? E para eu estar RIG, eu tenho que estar bem. Com certeza. Então, é isso que eu queria deixar como mensagem, né? Reforçar a importância da data do Setembro Amarelo e depois culminar com o fechamento do nosso secretário, que luta e já teve alguns avanços dentro de saúde mental, dentro do quadro, né, de país, que muitas pessoas não têm a mínima noção de como é que era, como é que está, como é que tem que ficar. Né? Enfim, é isso. Então... E eu estou aqui à nós disposição. duas aqui, eu estou tão feliz. Andresa, tu sabia que eu fui a RIG, que fez, junto com a doutora Roberta, o encaminhamento para o projeto de lei do Dia do Psiquiatra no Brasil? Caramba, que demais! Por isso que vocês são tão conectadas, né? E Semana Estadual da Saúde Mental e Comportamental. Nossa, parabéns pelo ato, então. A gente já fala de medo, tristeza, ansiedade, depressão, é tudo coisa que nos acompanham, né? Algumas mais, outras menos. Mas por isso que eu tenho amigas psiquiatras. Viram? Isso aí. E defende a nossa causa, porque poder fazer o que foi feito, né, Luciana, só foi possível porque tu estava junto, né? A gente, nós psiquiatras, sozinhos, sem vocês, sem a nossa atividade, sem a profissional que faria essas costuras entre o público e o privado. Não tem como avançar em política pública. Por isso que é tão importante a regulamentação da nossa profissão, que a gente aguarda desde 2007. Tu experimentou comigo, nós ficamos 4 anos com a nossa lei parada na CCJ. Só depois, então, assim, as coisas levam um tempo, né? E nesse tempo as coisas só pioram. Pois o estrago é maior. Enfim, né? Verdade. Qualquer coisa que cronifica, piora. Isso é básico. Com certeza. O diagnóstico precoce é fundamental. Por isso, da importância de termos esse tipo de trabalho de prevenção e educação antes da corda estourar. Né? Mas é isso aí, gente. Bom, sabe quem é que vai entrar na nossa live? Doutor Cláudio. Que legal! Vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele disse que vai entrar lá pelas 6h15, que ele tinha consultório, mas vai nos prestigiar. Então, farei até uma citação. Caso ele entre, farei uma citação, porque é importante. Com e certeza. É isso. E não te importa com o quórum, tá? Porque a nossa atividade fica gravada. Né, Andresa?
Isso, a gente vai gravar e aí logo mais sai no nosso canal da Brig e saindo no canal atende um público muito maior do que normalmente ficam no webinar, né? Então, com certeza esse webinar vai chegar a muitas pessoas, podem ficar tranquilos. Que legal, coisa boa. Porque o importante é passar essas informações, né? Que realmente poder daqui a pouco ouvir determinadas coisas pode parecer bobagem, mas faz muita diferença. E às vezes é um cliquezinho que a gente precisa para o auto-monitoramento, para a gente conseguir perceber que determinada coisa não está tão normal, não é tão normal, enfim, e aí dar o primeiro passo para buscar ajuda. Exatamente. Nossa, eu que vou ficar aqui assim na telinha ouvindo vocês, vão me ajudar muito nesse mês. Não tem quem não esteja estressado em pandemia. Exato. Não tem quem não esteja estressado em pandemia, né? Com esse novo normal aí. Mas tem. A gente tá no lucro. Hoje é 8 de setembro, o mundo não acabou, entendeu? Como alguns achavam que ia acabar, entende? Então, tudo bem, o dólar subiu, a bolsa caiu, mas vamos em frente, né? Não adianta conjecturar. O importante é que a Delta aqui no Brasil está fraquinha. É isso aí. Andresa, se porventura o secretário entrar, eu vou dar um toque aqui na Josefina, que nós estamos aguardando ele. Perfeito. Tá. Josefina. Estamos aguardando o secretário. Não, porque o secretário tem que entender que são duas pessoas, que ele não tem a saída dele chegar depois. Não, mas ele sabe, ele recebeu, confirmou, falamos hoje, tudo certo. Mas faltam 3 anos. Mas também não tem problema começar, a gente pode ir começando e o ideal seria ele estar junto. Não, ele tem que estar junto porque ele é convidado e não seria elegante de nossa parte, mesmo que fosse para, né, começar com a pontualidade de quem está na live. É meio assim, ó, é meio começar o King Kong sem macaco, tu entende? Sim, não dá. Não, isso não dá. Ele não vai te resgatar do morro daí. Não, que ia ser legal. Já está entrando. Já está entrando. Porque a live é mais ou menos 45 minutos, Luciana. No máximo. Eu acho assim. No máximo. Porque senão a audiência não fica, né, Roberto? Essa é a realidade. As pessoas estão cansadas. Eu acho que nós não tivemos Célia Ribeiro, tá? Para escrever manual de boas maneiras de uso dessa tecnologia toda a nosso favor. E a gente abusou também. Então, hoje, achar esse equilíbrio, sabe? A gente tem que... Eu, por exemplo, restringo as minhas atividades a no máximo 1 hora, com já os comentários, abertura e encerramento, porque... Né? É demais. Demais. Não, só para eu poder falar, né, objetivamente, enfim, para... Tu sabe que o futuro vai ser cada um de nós temos um acervo de informações que nós queremos acessar. Porque a gente já chegou à conclusão de que a gente não consegue filtrar tudo que vem até nós. Com isso, a gente acaba se esgotando, vendo coisas, muitas são porcaria. Então, nós vamos ter que criar uma biblioteca virtual dentro de alguma nuvem, ou da nossa cabeça, ou da nossa caixinha, sei lá, para a gente escolher temas, assuntos, e tu entende? Sim. Porque senão a gente vai ter um esgotamento cibernético. Até vou falando em... Deixa eu ver se eu boto aqui. Deixa eu cancelar. Aqui tá vindo... Deixa eu ver se... Ele está acabando uma live, o Quirino Cordeiro, tá? E nós aguardando ele para abrir a sala. Tá bem. Porque falta 1 minuto. Olá, doutor Quirino.
Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tarde. que satisfação lhe receber aqui. Muito Meus amigos, obrigada. Luciano, obrigado. Roberta, tudo bem? Tudo bem? Quanta honra! A honra é minha. Tudo bom? Não, exterminou uma live, já entrou na nossa. Olha, Na verdade, eu estava gravando aqui uma apresentação para a Associação de Psiquiatria do Espírito Santo. Eles estão com um evento que acho que vai ao ar aí, acho que sexta-feira, mas eles estão gravando, então me enrolei na gravação lá, mas já tô por aqui já. Vamos embora. beleza. Bom, agora são 18 horas em ponto. Gostaria, então, mais uma vez, de agradecer a sua honrosa presença. Eu tomei a liberdade de mandar um breve roteiro para o senhor ficar bem à vontade e ver que a intenção aqui é realmente debater da melhor forma possível, né? Pegando 3 ganchos aí, o nosso Setembro Amarelo, as nossas emoções, como medo, ansiedade, tristeza, depressão, que estão compondo essa nossa cena, né? Desse novo normal, que já não é tão novo assim, já é meio permanente novo normal. E, claro, que a doutora Roberta vai lhe depois deixar esse caminho todo aberto para que a gente possa falar um pouco desse PL que tanto né, tem aí como... Não podemos deixar aprovar dessa forma, de jeito algum, a sua luta nesse sentido, e que com droga tudo piora. Então, eu acho que vai ficar bem bacana essa costura aí, que tudo vai ficar encaminhado para que o senhor prove depois, por A mais B, dos porquês, né? E de que por que não somos Estados Unidos, Uruguai e outros tantos lugares. Somos um país extremamente diferente em tudo, inclusive no SUS, que agora ficou tão evidente aí da sua importância nessa luta. Mas, então, podemos começar? Por favor. Ok. Andresa, está contigo, minha amiga. Estou aqui vendo com a Mariana para ver se já temos participantes para entrar e em seguida podemos começar, tá bom? Seja bem-vindo, senhor Quirino. Muito feliz de poder tê-lo conosco. Quirino, eu deixei claro anteriormente, mas tu não estavas ainda, que todas as nossas lives são gravadas e depois elas são jogadas nas redes, que a gente faz todo um trabalho que a mensagem é importante, tá bom? Então, estou só por ti, tá, Andresa? Obrigado. Luciana, podemos dar início, aos poucos as pessoas vão entrando, tá bom? Tudo bem. Posso começar, Obrigada. então? Pode sim. Beleza, vamos lá, então. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar promovido pelo Comitê de Saúde da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG. Hoje vamos falar sobre um tema relevante e atual, pandemia e as novas dinâmicas das relações, o impacto na saúde mental e comportamental dos profissionais de RIG e de nossa população. Eu sou Luciana Geuser, diretora regional da ABRIG no Rio Grande do Sul, membro do Comitê de Saúde da ABRIG. Muito me honra estar com vocês neste encontro. Nossa atividade é o resultado, aliás, nossa entidade é o resultado da união de pessoas físicas e jurídicas interessadas em desenvolver, ampliar e melhorar a atividade de relações institucionais e governamentais. Estar na ABRIG é aderir a regras rígidas de compliance e integrar uma relevante rede de relacionamentos que atua pelo diálogo entre público e privado, contribuindo para o debate de políticas públicas, promovendo nossa carreira, a de RIG. Gostaria, então, de agradecer nossos ilustríssimos convidados, iniciando pelo senhor secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, excelentíssimo senhor Dr. Quirino Cordeiro, que é médico psiquiatra, doutor pela USP, foi coordenador geral de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, trabalha na construção da nova política de saúde mental e de mudanças nas diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. No mesmo período, foi membro do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, 17 e 19. E também conosco Roberta Rossi Grutner, médica psiquiatra,
membro da Comissão de Prevenção do Suicídio da ABP e professora assistente na Harvard School. Uma breve introdução ao tema. Desde 2014, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organizam nacionalmente Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, pois hoje são registrados mais de 13 mil casos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens desse período. 96% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais, mas em primeiro lugar está a depressão, seguida de transtorno bipolar e abuso de drogas. Por isso, hoje vamos conversar com duas feras que podem nos esclarecer muito sobre este impacto das emoções nesse mundo ainda em pandemia. Então, desde 2020, doutora Roberta, sabemos que esse novo viver tem impactado a saúde mental dos profissionais de todas as áreas, incluindo nossa atividade RIG. A necessidade de manejo de casos de uma doença nova, ainda cercada de muitas incertezas, e a sobrecarga de trabalho estão associadas a quadro de estresse, depressão e ansiedade em todos os profissionais, resultando muitas licenças e afastamentos. Certamente chegaremos a um novo caminho para fomentar estratégias nesse processo de prevenção e reabilitação no âmbito da saúde mental, ressignificando o nosso trabalho. Os efeitos desse excesso na saúde mental começam a ganhar muita atenção, sobretudo devido ao aumento de casos de profissionais afastados pela síndrome de Burnout. Então, nós gostaríamos um pouquinho de falar desse esgotamento profissional, e eu vou começar contigo, doutora Roberta, perguntando o seguinte: fora dessa normalidade, esses sentimentos que todos compartilhamos de medo, tristeza, ansiedade, eles se transformam em doenças e incapacitam pessoas, sobretudo para o nosso trabalho. Como é que a gente reconhece que está adoecendo? Por favor. Muito importante essa pergunta, Luciana, porque nos traz uma forma de poder prevenir. O Setembro Amarelo, por exemplo, é uma campanha para a prevenção. E poder falar sobre sintomas, sobre o quanto determinadas atitudes ou comportamento começam a ficar diferentes ou disfuncionais, a ponto de travar no trabalho, a ponto de não poder fazer o que era para ser feito, não conseguir conversar com os colegas, não conseguir... Tem momentos que a ansiedade é tão grande, e nós tivemos aí pesquisas feitas até pelo Ministério da Saúde, mostrando 83% dos respondedores pontuaram para a ansiedade. Ou seja, é algo que, através desse novo normal, se observou o quanto a população está ansiosa mesmo, e o quanto essa ansiedade pode trazer prejuízos. E os prejuízos são através de noites mal dormidas, que pode ser um sintoma. Uma coisa é você ficar uma noite em claro, não conseguir dormir, estar preocupado com A ou B, ou algum projeto no trabalho, ou alguma lei, ou alguma proposta que a RIG quer fazer, e aí está envolvido com aquilo e passa 2, 3 noites sem dormir, ou sem conseguir dormir bem. Outra coisa é você passar 15 dias sem conseguir dormir. Isso, sim, é uma alteração que vai trazer problemas no comportamento, problemas na forma de pensar e até da forma de como olhar o mundo e o outro. E, a partir dessa alteração do comportamento, a gente pode sinalizar que alguma coisa está acontecendo e que é importante buscar ajuda. Então, isso é uma das coisas importantes de a gente poder pensar. O automonitoramento é você poder ter um momento para se olhar e dizer, não, só um pouquinho, eu não era assim, não tomava álcool todo dia, não precisava fazer tais e tais atividades, hoje eu só consigo jantar se tiver um cálice de vinho, ou eu só consigo almoçar se tiver um cálice de vinho, eu não consigo ir para uma reunião sem tomar determinada substância. Tudo isso, com a pandemia, também se observou. Nessa própria pesquisa também se observou o aumento do uso de substância. Então, quando os sintomas passam a ser disfuncionais, passam a trazer prejuízos para a produtividade ou até relacionamentos no trabalho, isso é bem importante, a gente tem que dar uma parada e buscar ajuda
poder avaliar o que está acontecendo. Exatamente isso que estava junto com essa minha pergunta. Quando o medo, a ansiedade e a tristeza viram problemas sérios de saúde? Além destes sinais, que outros sinais eu tenho? Ou estes são os sinais que eu tenho que perceber e procurar ajuda? Uma coisa é sintomas, comportamentos passageiros, momentâneos, fugazes. Outra coisa é a persistência dos sintomas. É um olhar em relação ao outro, é um olhar em relação à vida, é uma atitude, é como se você estivesse usando uma lente preto e branco. Tudo passa a ser ruim, nada vai melhorar, o Covid não vai passar, a gente vai continuar enfurnado dentro de casa. Essa é uma palavra gaúcha, mas vamos lá, né? Vai ficar dentro de casa, não vai sair. As pessoas que a gente gostava e a forma que a gente gostava de confraternizar não dá mais, eu não posso abraçar, eu não posso me sentir próximo, eu não tenho um grupo que eu pertenço, ou eu não pertenço a nada, as coisas vão piorar, daqui a pouco eu vou pegar Covid, eu já peguei, agora o meu pulmão está assim, não vou conseguir mais correr, não vou conseguir mais caminhar, não vou conseguir mais fazer o que eu fazia, não presto mais, enfim. E começa a vir os pensamentos que são pensamentos de morte, morrer e querer se matar. Nesse aspecto é importante, em especial nesse mês, de a gente poder pensar que tem pensamentos sintomas, e esses pensamentos sintomas são o sinal de alerta. Então, quando uma pessoa começa a pensar em morte, morrer, querer se matar, isso é um sinal de alerta, porque nós não fomos feitos para pensar nisso. Então, esses pensamentos nos trazem aí um alerta. E a tendência é, se não buscar assistência médica, se não buscar assistência com a saúde da família, se não buscar assistência para poder avaliar o que está acontecendo, é isso poder aumentar em termos de gravidade. Então, por exemplo, no início, tu pensava, era melhor não estar viva, era melhor eu estar morto mesmo. Daqui a pouco tu começa a pensar, bom, mas então, quem sabe eu durmo e não acordo, seria melhor dormir e não acordar. Daqui a pouco começa a pensar, bom, eu preferia dormir e não acordar, mas como é que será que eu faço para dormir e não acordar? E assim vai, num crescente, onde até pode vir pensamentos suicidas e planos suicidas. Alerta máximo, buscar ajuda, né? Por quê? Porque isso não é normal, isso sinaliza adoecimento. Perfeito. Bom, gostaria de passar a palavra ao excelentíssimo doutor Quirino, tá? E eu vou iniciar com a seguinte pergunta ao senhor. Acabei de me perder aqui nas páginas do doutor Quirino Cordeiro, tá, doutor Quirino? Vamos lá. Sabemos que nessa estatística do número crescente de suicídios, o uso abusivo de drogas figura entre os principais motivos para esse desfecho. A gente está tendo uma nova onda de adoecimento psíquico. Como o senhor avalia a possibilidade de termos uma lei para o uso da maconha recreativa no Brasil? Sendo que essa tendência é puxada principalmente pelo aumento do número de estados americanos que legalizaram o consumo de entorpecente no ano passado, como Arizona, Mississippi, New Jersey, Nova York agora, inclusive em março desse ano, no Uruguai desde 2013. Nós já temos isso como realidade por lá. Como é que o senhor vê isso no Brasil, aqui conosco? Dentro desse contexto de uso abusivo de substâncias também que culminam nesses índices absurdos de suicídio, por exemplo, do Setembro Amarelo. Então, antes de mais nada, Luciana, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer aqui a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esses temas de grande relevância para toda a nossa sociedade. Aproveito o momento também para cumprimentar, para saudar a doutora Roberta. Muito tempo que nós não nos vemos, né, presencialmente, mas mas agora já dá para, já vale um pouquinho aqui nos vermos à distância. Na realidade, Luciana, quando nós pensamos no adoecimento psíquico, nós sempre
precisamos pensar numa balança, de que, de um lado, nós temos os fatores de agravo, né, à saúde mental, e, por outro lado, nós temos os fatores de proteção à saúde mental. O que acaba acontecendo no momento pandêmico como esse que vivemos, no momento de uma pandemia que se instalou no Brasil e em todo o mundo, é que nós tivemos um aumento dos fatores de agravo, né? Enfim, nós tivemos essa questão da pandemia que se abateu sobre o país e que levou, obviamente, todos a uma situação de um grande estresse crônico, né? Uma situação de grande preocupação em relação à saúde, a preocupação em relação a contrair uma doença que pode ter um desfecho bastante grave, que pode levar à morte, não só a morte da pessoa, mas morte de entes queridos. Então, essa situação de grande estresse crônico acabou se abatendo sobre a sociedade como um todo. E nós sabemos que situações de estresse, em especial de estresse crônico, são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças mentais. Então, esse é um problema que nós temos, que é uma piora, então, dos fatores de agravo à saúde mental da sociedade como um todo. E, por outro lado, também por conta da pandemia, nós acabamos tendo uma situação em que levou as pessoas a vivenciarem uma situação de redução dos fatores de proteção. Ou seja, nós sabemos que situações que favorecem o contato interpessoal ajudam a manter a saúde mental das pessoas. Nós sabemos que manter uma rotina de vida ajuda a manter saudável, né, enfim, a pessoa psiquicamente. Nós sabemos que manter situações de lazer, atividades físicas, tudo isso favorece a que nós diminuamos a chance de adoecermos psiquicamente. E, por conta da pandemia, o que acabou acontecendo é que esses fatores de proteção, então, acabaram diminuindo, ou seja, as pessoas acabaram ficando em casa, acabaram, enfim, ficando mais protegidas, mais isoladas, acabou dificultando, então, que elas se expusessem a fatores de proteção à sua saúde mental. Então, por um lado, as situações de agravo aumentaram, as situações de proteção diminuíram. E isso acabou, então, levando a um impacto importante na saúde mental da população em geral, né? O aumento de quadros de depressão, de ansiedade, e também acabou levando ao aumento do consumo de substâncias psicoativas, né? E dentro desse contexto, então, né, enfim, da pandemia e desse impacto desfavorável desse momento pandêmico no Brasil sobre a saúde mental das pessoas, nós temos tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que busca a criação do marco regulatório da maconha em nosso país. Então, tu vai lembrar que não é só essa ação que está em curso no Brasil. Nós temos outras tantas que buscam reduzir o controle sobre drogas hoje ilícitas, mas especialmente redução do controle sobre a maconha. Então, nós temos esse projeto de lei, que é o 399 de 2015, tramitando no Congresso Nacional, que busca, então, a criação do marco regulatório da maconha no Brasil, que busca legalizar a maconha em nosso país. Nós temos outras iniciativas, como, por exemplo, o Junto Anvisa, em 2019, por exemplo, que se buscou a liberação do plantio da maconha em nosso país. Nós temos ação no Supremo Tribunal Federal, que está julgando agora uma possível inconstitucionalidade de um artigo da Lei de Drogas, que é o artigo 28, e que, se esse artigo for considerado inconstitucional, nós teremos, então, a descriminalização de todas as drogas no Brasil. Ou seja, então, nós temos um cenário hoje no país bastante delicado, porque existe um movimento que busca a redução do controle sobre as drogas, em especial sobre a maconha. O que acaba acontecendo, Luciana, é que nós temos experiências de países que acabaram se enveredando por esse caminho, como, por exemplo, vários estados americanos que têm descriminalizado e, mais recentemente, legalizado drogas. Nós temos, por exemplo, o Canadá, que acabou também legalizando a maconha. Nós temos aqui nosso vizinho Uruguai,
que legalizou a maconha, ou seja, existem algumas experiências em curso em alguns países do mundo. Agora, é interessante também, viu, Luciana, nós atentarmos, porque existe uma mídia muito grande em cima desses lugares que têm flexibilizado o controle sobre as drogas, em especial a maconha. Entretanto, são experiências que não são experiências majoritárias mundo afora. A grande maioria dos países são países que não têm flexibilizado o controle sobre as drogas. E nesses países que têm, então, cursado esse caminho, que têm seguido esse caminho, os resultados não têm sido dos melhores, não têm sido os mais alvissareiros. Então, por exemplo, se nós pegarmos em relação ao consumo, tem um estudo recente, publicado ano passado, 2020, na revista JAMA, que é a revista da Associação Médica Americana, mostrando que estados americanos que reduziram o controle sobre a maconha, que legalizaram a maconha, tiveram aumento do consumo, principalmente populações mais fragilizadas, mais vulneráveis, como, por exemplo, adolescentes. Esse estudo foi conduzido entre os anos de 2008 e 2016. No próprio Uruguai, né, o estado também que legalizou a maconha, tem enfrentado o aumento do consumo, principalmente populações mais vulneráveis. Uma outra questão que é interessante é que existe o aumento do consumo, então isso não é uma coisa que tem se pacificado esse entendimento. E uma outra coisa que acontece é que, ao invés da redução do tráfico, como os defensores da legalização da maconha colocam, ao invés da redução do tráfico, uma coisa que tem acontecido é o aumento do narcotráfico. Isso por quê? Porque você primeiro aumenta o consumo e outra, porque continua sendo muito mais fácil adquirir a maconha no mercado paralelo que no mercado da droga legalizada. Ou seja, continua sendo mais barato porque não incide imposto, as pessoas não querem saber se você tem problema com a droga ou não, se você é menor de idade ou não. Então, o mercado paralelo te oferece a droga de um jeito muito mais fácil. Então, sim, a pirataria vai continuar valendo. Hoje, só para a gente ter uma ideia, Luciana, a maior quantidade de cigarro hoje, de tabaco consumido no Brasil, advém do mercado paralelo. A pirataria, exatamente. Exatamente. Então, assim, essa ideia de que a gente vai legalizar a maconha e vai amanhã controlar, está tudo resolvido e que o narcotráfico vai acabar, isso daí vai ser um tiro mortal no narcotráfico, isso não é o que tem acontecido. Inclusive, o ano passado, isso daí a gente encontra, isso daí é disponível na imprensa. Foi interessante porque, na verdade, em dezembro de 2019, foi publicado de que no Canadá, que legalizou a maconha, houve um superávit de produção da maconha legalizada em cerca de 400 toneladas. Ou seja, houve uma superestimativa, né, de que esse mercado iria se aquecer, todo mundo, então, ia começar a comprar maconha no mercado legalizado, e isso não aconteceu. Inclusive, houve um superávit gigantesco da maconha, 400 toneladas. Inclusive, nós sabemos hoje para onde que a indústria da maconha quer escoar essa produção, né? Aqui para o Brasil e para outros mercados mundo afora. Então, esse daí é uma outra questão importante. E o que acaba advindo, então, do aumento, né, do fortalecimento do narcotráfico nesses lugares, é o aumento da violência. Se nós pegarmos experiência agora aqui recente, né, e perto da gente, aqui no Uruguai, só no ano de 2018, houve um aumento das taxas de homicídio no Uruguai de 66%, só no primeiro semestre de 2018. E essas taxas de homicídio têm aumentado, e, novamente, as pessoas também podem ter acesso a essa informação, basta que entrem nas redes sociais, basta que entrem dê um Google, vão ter acesso a essa informação. Ou seja, então, a violência tem aumentado. Tem um estudo publicado em Estados Americanos, que também tem legalizado a maconha, mostrando que houve um aumento da criminalidade, em especial da criminalidade violenta, como, por exemplo, aumento das taxas de homicídio, de assassinato. Só no estado do Colorado, por exemplo, a gente tem uma ideia, né, desses números, crimes violentos entre os anos de 2013 e 2016, aumento de 5%. No resto dos Estados Unidos, redução. Se a gente pegar aumento dos homicídios no estado do Colorado, em 2013, 2016, aumento de 12,5%, enquanto no resto dos Estados Unidos, redução desse número. Ou seja, tudo isso mostrando que, na verdade, nós observamos o aumento da violência em países que têm seguido esse caminho com o aumento do
do narcotráfico. Uma outra coisa que é importante nós falarmos aqui é sobre o encarceramento, né? Também muitas pessoas que advogam pela legalização da maconha e de outras drogas falam que isso seria a solução para a redução do encarceramento. Em 2016, o Instituto Trabalho, Terra e Cidadania publicou um estudo mostrando que mais de 60% dos países que são mais lenientes em relação ao controle das drogas têm tido aumento do encarceramento. Por quê? Porque você aumenta o consumo, aumenta o tráfico, aumenta a violência, aumenta pessoas envolvidas com problemas com a lei, aumenta, obviamente, o encarceramento. Então, também não se resolve o problema de encarceramento no Brasil, grandes volumes de pessoas no cárcere, legalizando drogas. Por fim, que acho que é uma coisa importante nós falarmos aqui, é sobre o impacto na saúde. Nós temos, por exemplo, um estudo importante publicado o ano passado, realizado em Portugal, publicado na revista International Journal of Methods in Psychiatric Research. Esse trabalho importante, mostrando que em Portugal, um país que também legalizou a maconha, houve um aumento de 30 vezes do número de internações psiquiátricas decorrentes de quadros psiquiátricos graves decorrentes do uso de maconha, como, por exemplo, quadros psicóticos, né? Então, o impacto sobre a saúde pública também é muito grande. E aí a gente vê também o impacto da saúde pública na área de acidente automobilístico. Estados americanos que legalizaram a maconha, o Canadá, tem tido um aumento importante no número de acidentes automobilísticos, inclusive com vítimas fatais, né? Aí também existe vasta literatura científica mostrando isso. Então, enfim, tudo isso para mostrar que também do ponto de vista da saúde pública não é interessante a legalização dessas drogas. E uma outra coisa que é interessante também, porque sempre que se fala de legalizar a droga, fala, não, então vamos legalizar, a gente vai criar um novo mercado consumidor, mercado produtor, mercado de venda, a gente vai arrecadar muito dinheiro, vai gerar emprego. Isso é verdade? É verdade. Sempre que você cria, na verdade, um novo mercado, uma nova linha de produção, você, obviamente, aumenta a arrecadação de imposto, tributo, só que, na verdade, os gastos que a sociedade tem por conta dos problemas não vale a pena. Estudo realizado agora recentemente pela Universidade do Estado do Colorado tem mostrado que os gastos sociais em relação ao aumento do uso de maconha no estado do Colorado é 4 vezes mais do que o que se arrecada com os tributos da venda da droga naquele estado. E a gente tem essa experiência também com tabaco, com álcool. Se arrecada dinheiro vendendo tabaco? Sim. Se arrecada dinheiro vendendo álcool? Sim. Agora, o gasto que se tem, gastos diretos e indiretos, é muito maior. Então, tudo isso para mostrar que, se nós colocarmos na balança aqui os problemas que nós podemos ter com iniciativas que buscam a flexibilização do controle sobre essas drogas hoje ilícitas, os problemas vão ser, com certeza, muito maiores do que eventuais pontos positivos que isso pode ocasionar para a sociedade. Então, para a gente lidar com os graves problemas no cenário das drogas no Brasil, nós não temos que seguir esse caminho que pode, no primeiro momento, até parecer um caminho mais sedutor, mas esse caminho, com certeza, está longe de ser o mais adequado. E a gente percebe, em 2020, a Anvisa concedeu 18.850 autorizações para pacientes que solicitaram importar produtos à base de canabidiol contra 8.522. Então, há uma flexibilização também para que a agência libere a comercialização de novas substâncias à base de canabidiol. Então, a gente percebe esse movimento. Certamente, com as suas justificativas, não tenho a menor dúvida que nosso sistema de saúde mental ele não está preparado para esse novo momento. Deixa eu só fazer uma citação. Acabou de entrar aqui conosco o Dr. Cláudio Martins. Olá, Dr. Cláudio. O seu microfone está fechado. Olá, muito Tudo obrigado. Bem? Tudo bem com o senhor? É um grande prazer lhe ter conosco.
Satisfação é minha poder estar compartilhando, ouvir meus queridos colegas, doutor Quirino Cordeiro e a doutora Roberta Grutner, aí, nessa participação aqui, que eu estou entrando aqui para poder ouvi-los e, eventualmente, fazer alguma colaboração. Tá bom, muito obrigada. Mas, voltando a palavra ao doutor Quirino, nós falávamos dessa flexibilização da Anvisa com relação a autorizações, ou seja, o movimento existe, o PL 399/2015 já foi alterado, volta para aprovação, né? Então, existe toda uma luta ainda a ser travada, correto? Essa luta não terminou. Essa é uma questão, acho que, de grande relevância, de verdade, Luciana, para toda a nossa sociedade. Existe, na verdade, um objetivo muito claro de alguns segmentos da sociedade para a legalização das drogas, com os mais variados motivos, né? Existe um dos motivos, que é o motivo financeiro, né? Ou seja, de se ganhar bastante dinheiro graças à legalização da maconha, em especial no país. A grande questão é que, quando se você fala para uma sociedade, olha, vamos legalizar uma droga, isso, no primeiro momento, pode causar um certo rechaço. Isso pode não ser muito bem aceito por esse conjunto social. Então, uma estratégia que vem acontecendo em vários lugares, mundo afora, inclusive aqui no Brasil, é tentar vender a ideia de que essa droga ela não causaria tantos problemas assim, que essa droga não seria uma droga tão lesiva para o seu usuário. E uma das estratégias para tentar mostrar isso de maneira, obviamente, completamente enganosa, no caso da maconha, é falar que a maconha ela é medicinal, né? E nós sabemos que a maconha não é medicinal, né? A maconha, inclusive, causa uma série de problemas para os seus usuários. Nós falamos um pouco aqui sobre aquele estudo em Portugal, aumento de quadros psicóticos em Portugal, levando à necessidade de internação psiquiátrica. Hoje já está pacificado na literatura médica internacional de que a maconha, por exemplo, é um fator de risco para quadros psiquiátricos graves, como quadros psicóticos, tais como esquizofrenia, transtornos depressivos, ansiedade, inclusive alguns trabalhos mostrando maconha como fator de risco para suicídio. Enfim, então, a maconha está longe de ser uma droga leve ou uma droga que traz benefícios para a saúde, que o seu uso traz benefícios para a saúde. Recreativos. Exatamente. Então, assim, agora o que se tenta, na verdade, com essa propaganda o tempo inteiro falando que maconha pode ser medicinal, que existe cannabis medicinal, é reduzir na sociedade a percepção do risco da droga. Ou seja, então, quando você começa a bombardear o tempo todo que maconha tem uma ação medicinal, você diminui na população a percepção de risco da gravidade sobre o uso daquela droga. E fica muito mais fácil ações que buscam, então, flexibilizar o controle sobre essa substância. Inclusive, Luciana, tem um relatório publicado recentemente por um órgão ligado à ONU, chamado Junta Internacional de Fiscalização sobre Entorpecentes, que é a AGIF. Então, esse órgão publica anualmente seus relatórios. Os últimos relatórios, esse órgão ligado à ONU, tem alertado os países sobre esse movimento, então, que busca a redução da percepção de risco da sociedade sobre o uso da maconha. A gente precisa ficar bastante atento em relação a isso. A gente está falando um pouco mais para trás aqui sobre a questão da pandemia. Se nós olharmos notícias, se a gente colocar no Google, por exemplo, Covid, coronavírus e cannabis, a gente vai ver uma infinidade. Aí eu falo de centenas de matérias falando sobre possíveis efeitos benéficos da cannabis, da maconha, para o tratamento da infecção pelo coronavírus, tratamento do Covid-19. E nós sabemos que não existe nada, né, enfim, nesse sentido, de concreto. Agora, a grande questão é que sempre que se tem uma brecha de colocar a maconha como medicinal, isso é tentado. Por quê? Porque existe esse movimento buscando a legalização da maconha. E isso tem que acontecer num passo a passo. Agora, o que é mais cruel, na verdade, é que não acaba aí, né? O Uruguai legalizou a maconha e agora, recentemente, inclusive no ano passado, o ex-presidente
do Uruguai, que foi responsável pela legalização da maconha naquele país, o Pepe Mujica, deu uma entrevista agora ele defendendo a legalização da cocaína. Tudo isso para mostrar que existe um passo a passo na legalização dessas drogas. Isso tem acontecido nos Estados Unidos, né? Enfim, agora nós temos o Estado americano que também acabou, então, descriminalizando todas as drogas no seu território. Então, tudo isso para a gente entender que tem esse passo a passo rumo à flexibilização das drogas, e essa é uma coisa que a gente precisa ficar bastante atento aqui em nosso país. O que nós temos, na verdade, de concreto, né, em evidências científicas mais robustas, é que das centenas de moléculas que compõem a cannabis, compõem a maconha, existe uma delas, que é o canabidiol, que tem, sim, ação terapêutica. Mas é ação terapêutica para o controle de um quadro clínico muito específico, que são crises convulsivas refratárias, ou seja, que não respondem a outros medicamentos, são quadros epiléticos, em especial na infância e na adolescência, como, por exemplo, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, são quadros clínicos que respondem ao canabidiol, entretanto, nunca num uso isolado, só o canabidiol, mas é o anticonvulsivante mais o canabidiol, e o efeito também no canabidiol é um efeito, nos estudos, é um efeito moderado, também não é a salvação da lavoura. Então, tudo isso para a gente entender que tem uma indicação clínica específica e que pode ajudar mesmo os pacientes. Agora, o que está se tentando hoje é colocar a ideia de que, inclusive, o canabidiol se pode usar para tudo, né? Ou seja, para Alzheimer, depressão, síndrome do pânico. Agora estava falando da questão do burnout, né? Saiu um estudo agora falando que poderia ser usado para burnout. Mesmo um estudo com metodologia bastante precária, mas você vê na mídia, parece que já é, enfim, a solução do problema do burnout agora é usar canabidiol. E nós fizemos, inclusive, um estudo aqui no Ministério da Cidadania, que é a nossa secretaria, buscando as principais evidências, né, a partir de estudos de meta-análise, que são os estudos científicos com um método científico mais robusto. E as meta-análises dão conta apenas para o uso do canabidiol para esses quadros clínicos, né? Para outros quadros clínicos, não. E outras substâncias da cannabis, como, por exemplo, o THC, nem para isso. Então, tudo isso para a gente ficar atento. Inclusive, os órgãos médicos, as entidades médicas no Brasil, como, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, são entidades médicas que permitem o uso do canabidiol, mas de maneira compassiva, né, nesses casos de difícil controle, quadros epiléticos de difícil controle, e apenas para essa situação. Agora, o que está se buscando fazer aqui no Brasil é um libera geral, mas isso tem menos relação, né, com os efeitos, enfim, do uso desse medicamento, mas tem mais a ver com o objetivo de se explorar esse mercado. E só para finalizar aqui, você falou, né, Luciana, sobre a questão da Anvisa. Eu já tinha falado que nós vimos trabalhando junto à Anvisa lá em 2019 para evitar a liberação do plantio da maconha no Brasil. O que acabou acontecendo é que lá em 2019 a Anvisa colocou para consulta pública duas questões. Primeiro, a gente vai liberar o plantio de maconha no Brasil? Nós conseguimos trabalhar aqui e conseguimos fazer com que a Anvisa, então, arquivasse essa consulta pública. Isso não andou, por conta de todos os riscos envolvidos nessa possível ação. E a outra questão, nós conseguimos investir, nós conseguimos atuar, mas a coisa não saiu exatamente como nós queríamos. O que era? Era a regulamentação, né, de medicamentos derivados de cannabis no país. A nossa ideia é que fosse liberado apenas o uso do medicamento canabidiol, né? Nós conseguimos avançar junto com a Anvisa nas negociações, mas não conseguimos fazer com que esse entendimento fosse aprovado. O que foi aprovado hoje, então, na Anvisa, é que há a possibilidade, então, da comercialização, produção, venda no país, registro de produtos derivados de cannabis, né? E aí, produtos que têm canabidiol, que tem também um pouco de THC, e, na verdade, não está
também controlado a indicação do uso, e também era uma coisa que nós gostaríamos que tivesse acontecido na resolução da Anvisa. Então, assim, nós conseguimos avançar, entretanto, não conseguimos avançar do jeito que queríamos na regulamentação desse mercado, mas é importante nós discutirmos essa situação aqui para que a sociedade possa entender, para que a pessoa que está nos ouvindo aqui não caia, na verdade, no conto da sereia, aí de que você está com qualquer quadro clínico e vão te dar qualquer derivado de cannabis, vão te dar canabidiol e você vai ficar bem. Não. Comprovação científica hoje, robusta, para aquilo que a gente já conversou, quadros epiléticos refratários. É óbvio que se outras indicações aparecerem com o tempo, com as pesquisas, óbvio que, inclusive, eu vou gostar muito, né? Como médico, como psiquiatra, mas nós não podemos nos furtar as evidências que hoje são apresentadas e que são essas que nós colocamos aqui. Só que, infelizmente, nessa tentativa de explorar esse mercado, muitas indústrias têm forçado a barra para que haja um aumento da prescrição. Infelizmente, alguns médicos também têm embarcado nessa história e levando, inclusive, a risco, né, enfim, para os pacientes. Inclusive, risco de exposição a moléculas da cannabis, como, por exemplo, o THC, que pode ser um fator de risco importante, por exemplo, para o aparecimento de um quadro psiquiátrico no futuro. Bom, com relação ao médico, eu respeito a autonomia dele e ele pode fazer com seu paciente o que eles bem entenderem. A minha preocupação, de fato, é com as nossas políticas públicas nesse sentido e, como o senhor bem colocou, avançando determinadas coisas, nós vamos ficar descobertos em tratar as pessoas, porque já está comprovado que não é um bom acompanhante para ninguém a substância maconha, né? E as pessoas fazem essa confusão da substância, da droga e da beneficência a um quadro específico, e não geral, como querem imputar muitas vezes, como uma solução que não existe na realidade, né? Porque as evidências não nos deixam mentir, conforme tantos artigos que o senhor citou aí já publicados. Mas eu gostaria, então, de passar a palavra à Roberta para fazer suas considerações finais, por favor. Depois passo a palavra ao vice-presidente da Associação Brasileira para dar uma palavrinha e o Quirino encerra. Pode ser? Perfeito. Por isso é tão importante nesse momento em que nós estamos na campanha do Setembro Amarelo, a gente poder pensar em fatores protetores à saúde mental e fatores de risco. A maconha, as substâncias psicoativas, o álcool, são substâncias que trazem fatores de risco. Inclusive, há trabalhos mostrando que a experimentação, por exemplo, da maconha na mulher pode aumentar em 40 vezes o risco de desenvolver depressão ao longo da vida, e no homem, quadros psicóticos, por exemplo. Fatores protetores, o que são fatores protetores? Fatores protetores são exercício físico, é poder ter um automonitoramento, poder você ver o quanto você está no seu normal, dependendo do seu jeito, e o quanto daqui a pouco tem atitudes ou comportamentos que estão fora do seu jeito de ser, e aí poder avaliar se há falta de sono, se há insônia, se há tristeza profunda ou a tristeza sem um motivo, um olhar preto e branco sobre a vida, uma falta de esperança. Se isso está acontecendo com você, então poder buscar ajuda para poder ter aí uma avaliação médica, uma avaliação em equipe de saúde, em equipe da família, uma avaliação multidisciplinar, e, enfim, buscar precocemente ajuda para daí poder ter um acompanhamento completo e poder aí ter a saúde mental, que é algo que nos é muito caro e faz muita diferença. Doutor Cláudio, acho que eu passo a palavra. O senhor gostaria de dar alguma palavra aqui para nós? Olha, não vou poder entrar aqui e sair calado, né? Ainda mais depois dessa
explanação do doutor Quirino e da doutora Roberta, eu acho que se complementam, né? Já que nós estamos aí no mês de Setembro Amarelo, o que nós temos basicamente, né? É esse trabalho permanente, que não é só de setembro, e o Quirino vem nessa luta contínua de prevenção do agravo da saúde mental, né? Os transtornos mentais e a questão, fator de risco, como a Roberta comentou, né? É uma das as 3 grandes transtornos aí que geram tentativas de suicídio até a efetivação do suicídio, são os quadros depressivos, transtorno do humor e as dependências químicas. Então, nós estamos diretamente aqui vinculados, assim, até um conflito, a gente brinca, brinca entre aspas, né? É um caso muito sério, que nós, como psiquiatras, é um conflito um conflito de interesse nosso, que nós combatemos o não uso da maconha, seja de que forma, porque quanto mais pessoas utilizarem, mais pacientes nós teremos, porque vai ampliar mais as taxas de incidências aí das diversas psicopatologias, né? Então, esse é um assunto muito sério, e até o Quirino, né, comentou vários aspectos. A gente tem ainda uma outra distorção. Muitas vezes as pessoas ainda interpretam que maconha medicinal é fumar maconha, né? Não, nem entro no aspecto da molécula, que bem falou, o canabidiol, que às vezes é vendida como uma panaceia. Agora, hoje, todo dia a gente recebe, nós médicos, assim, indicações, serve para tudo, acho que até para unha encravada hoje em dia, né? Porque é impressionante, né? O leque de opções que é dado para isso. Tanto é que a própria Anvisa, assim, ela não tem nem bula o canabidiol, ele é produto, né? E aí entra um paradoxo que pede receita, mas ao mesmo tempo não tem bula, não tem indicação, e é uma confusão isso aí, né? Então, nós temos que avançar muito. Mas o importante aqui é a mensagem que a Roberta falou, né? Que a gente tem que trabalhar para os núcleos saudáveis, buscar desenvolver para que as pessoas cada vez mais identifiquem precocemente sinais de transtorno mental, a gente lutar contra o estigma da doença mental, que as pessoas não se envergonhem, não se constranjam em poder buscar assistência, seja qual for, porque o transtorno mental é que nenhuma outra doença. A pessoa tem diabetes, vai ter que buscar algum auxílio. A pessoa tem hipertensão, vai buscar um auxílio. E a psiquiatria brasileira está muito qualificada, ela está muito avançada cientificamente a vários níveis, né? Então, a gente tem muito para oferecer para a nossa população, tanto a nível de saúde pública, privada, as redes estão melhorando, né? A gente tem um número grande de profissionais qualificados. Então, a minha mensagem, eu sempre gosto de dar uma mensagem de otimismo, né? Da gente poder ter a capacidade de avançamos muito. Eu, há 40 anos atrás, quando a doutor Quirino e a doutora Roberta não imaginavam fazer psiquiatria ainda, né? Então, eu acho que a doutora Roberta estava nem pensando em nascer. A gente tinha um arsenal terapêutico muito restrito, né? E o próprio entendimento da doença mental tinha um outro nível de conhecimento, né? Isso avançou muito. Então, se a gente pensar em 40 anos, o salto que a ciência deu e a possibilidade de repertório, mas aí a gente segue ainda lidando com esses retrocessos, como a questão, assim, só para me encerrar aqui, para não me delongar, eu gosto sempre de falar que toda essa campanha aí do ouro verde, que a gente chama, que é a indústria da maconha, ela está muito vinculada a muitos interesses econômicos, aí dos mais diversos, aí, que eu não vou entrar nessa questão, mas é muito semelhante à introdução do tabaco, do tabagismo, né, que teve seu grande boom aí a partir da Segunda Guerra, né, que foi alimentado pelo exército americano, que mandavam cigarros lá para os pobres soldados que tinham que enfrentar lá, tinham que ter alguma coisa. Mas depois do retorno, nos anos 50, campanhas feitas por médicos e por mulheres famosas, que o tabaco era bom para engrossava a voz, que era bom para a laringe. Você olha o paradoxo, tem publicidade disso, porque deixava, né, fortalecia as cordas vocais, né? Fortalecia para desenvolver câncer, né? Mas na época o discurso era dessa forma. E as mulheres eram o máximo da sensualidade, as mulheres
fumando e fazendo fumaças, assim, piruetas com a fumaça, etc. E dava a ideia, eu acho que quase um neologismo, que elas seriam capazes de fazer sexualmente, né? Então, o cigarro tinha todo esse embalo. Então, a gente deseja, a mensagem final, né, que a gente possa não seguir para esse caminho, mas sim pelo caminho, como a Roberta muito bem colocou aí, de a gente cada vez mais estimular os fatores protetivos. Grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Ok. Doutor Quirino, suas palavras finais, por favor. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer novamente pelo convite, agradecer a Brig, dizer que para mim foi uma grande alegria estar aqui com a doutora Roberta, estar também aqui com o doutor Cláudio, são amigos da psiquiatria, enfim, que eu tenho já bastante tempo, e foi muito bom estar com vocês aqui. Na realidade, Fio, eu só gostaria de reiterar essas questões que foram trazidas aqui. Nós precisamos sempre fortalecer os fatores de proteção em relação ao adoecimento mental, e aí, enfim, eles são dos mais variados, né? Sempre que nós buscamos uma vida próxima, uma vida saudável, nós estamos aumentando os fatores de proteção, e nós temos que buscar reduzir os fatores de agravo, né, a saúde mental. E nesses fatores de agravo, sem dúvida alguma, estão as substâncias psicoativas, né, as drogas. Então, eu já disse aqui anteriormente, né, nós não temos maconha medicinal, nós não podemos cair nessa armadilha, nessa ilusão, né? Foram falados aqui sobre interesses da indústria. Nós temos, por exemplo, agora, né, Philip Morris, por exemplo, outras indústrias do tabaco migrando para explorar a indústria da cannabis. Enfim, nós temos grandes interesses de indústrias multinacionais querendo explorar esse mercado. É óbvio que, enfim, eu não tenho nada contra, enfim, pessoas ganharem dinheiro explorando qualquer tipo de mercado, mas explorar um mercado que causa tanto dano para a saúde das pessoas, tanto dano para a sociedade, contra isso nós precisamos nos levantar e nos insurgir, que é o que está acontecendo aqui no governo federal. Nossas ações são muito claras nesse sentido de não permitir ações que buscam a redução do controle sobre drogas hoje ilícitas e buscar cada vez mais termos a regulação de drogas hoje ilícitas, como o álcool, né? A gente falou bastante aqui da maconha, mas a gente não pode esquecer que as drogas lícitas, elas causam também bastante mal para os seus usuários, para suas famílias, para as pessoas que vivem consigo e para todo o conjunto social, né? Mesmo se a pessoa pode falar, olha, não, mas aqui na minha família eu não tenho esse tipo de problema, eu não tenho esse tipo de problema. Ok, mas você está inserido numa sociedade que vai ter problemas de segurança pública se a maconha for legalizada. Você está numa sociedade que o indivíduo pode, sob o uso do álcool, pegar o carro e te atingir e atropelar alguém da sua família. Ou seja, quando a gente fala de uso de substâncias psicoativas, a gente está falando necessariamente de problemas que atingem todo o conjunto da sociedade. Então, a gente precisa ficar bastante atento em relação a isso. Nós não podemos ceder a esses movimentos que buscam naturalizar o uso de drogas nem lícitas, nem ilícitas. As drogas causam graves problemas para as pessoas, graves problemas para a sociedade. E vale a pena uma atenção especial aqui sobre a questão do uso de derivados de cannabis. Hoje em dia, as evidências científicas não corroboram, não dão sustentação para o uso de derivados de cannabis para o tratamento de quadros clínicos, a não ser quadros de epilepsia refratária, que respondem mal ao uso de medicamentos anticonvulsivantes. Para outros quadros clínicos, mera especulação. E a gente não pode ter uma prática clínica baseada em especulação e tampouco em interesses mercadológicos. Então, a gente precisa ficar bastante atento em relação a essas questões. A gente está falando aqui para a sociedade, é importante que as pessoas se atentem em relação a isso e que elas fiquem imunizadas, já que a gente está no momento de pandemia, que elas fiquem imunizadas em relação a essa tentativa constante que a gente vê na mídia, enfim, sobre liberação de maconha. Só para trazer uma informação aqui, viu, Luciana, que eu acho interessante,
é importante a gente conversar abertamente para que as pessoas possam entender, né, o que está por trás desses interesses. Em 2019, a Anvisa, então, como eu disse anteriormente, estava colocando em consulta pública essas questões de liberação de plantio de maconha, regulamentação de medicamentos, de produtos derivados de cannabis para fins terapêuticos. E é interessante porque a Folha de São Paulo, durante muito tempo, durante algumas semanas em que esse processo estava aberto na Anvisa, a Folha de São Paulo trazia, na primeira parte da sua página, uma matéria, né, enfim, falando sobre possíveis benefícios da cannabis medicinal para tratar isso, tratar aquilo e tal. E na parte de baixo da mesma página, para a gente ver o grande conflito de interesse, um conflito de interesse escancarado e descarado. A gente via na Folha de São Paulo, na parte de baixo, a propaganda de uma indústria qualquer da maconha que queria explorar esse mercado no Brasil. Então, isso aí é só para a gente entender o lobby que existe. Eu mesmo participei, enfim, de vários debates no Congresso Nacional, na mesma mesa que representantes da indústria da maconha, que nem estão instaladas ainda no Brasil, para a gente ver como que esse lobby vem forte. É um lobby que vem para implantar uma indústria no Brasil que, se isso vier a cabo, vai trazer muitos males para a nossa sociedade. Então, a gente precisa ficar bastante atento em relação a essas questões, para que a gente não caia, né, enfim, nesse jogo de sedução, de meias-verdades, muitas vezes de mentiras mesmo, que esse cenário nos coloca. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui debatendo esse tema e fico sempre à disposição de vocês, em especial da Abrigo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Eu, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos vocês que engrandeceram esse debate sobre esse tema tão importante. Agradeço ao Comitê de Saúde da Abrigo, liderado pelo Antônio Newton Galvão, e também a nossa audiência, informando que toda essa conversa, bate-papo, será disponibilizado nas redes da Abrigo e no nosso canal de YouTube. Nós, da Abrigo, estamos em busca da regulamentação da atividade de relações institucionais e governamentais, né? Essa palavra lobby é uma palavra também que ela é sempre colocada de forma inapropriada muitas vezes, né? Porque quando ela é falada e citada, esse contexto, o lobista é sempre mau, né? Quando, na realidade, existem as relações institucionais também por coisas boas, não que isso... São os interesses, né? Os interesses estão aí para serem defendidos, mas entendi perfeitamente a sua colocação, né? Sua luta é legítima, por isso o senhor está aqui, teve esse espaço, e saiba que pode contar comigo para defender sempre as políticas públicas na área da saúde mental e comportamental. Tá bem? Agradeço a todos vocês. Tenham uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Forte abraço. obrigado.